Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, primeiro eu quero agradecer a todos sobre a audiência do primeiro Direto ao Ponto. Foi muito legal saber e também várias pessoas me mandando mensagens, né, de parabenizando. É muito legal ouvir e ter essa resposta de vocês com relação ao trabalho que a gente vem fazendo. Por isso que hoje nós vamos lançar aqui, já começando uma série de vídeos falando sobre um tema que é muito. Ele está na moda, é um tema da moda, que é o bullying. E hoje, para falar de bullying, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como que isso acontece dentro da perspectiva da psicologia. Como que o bullying ele é entendido dentro do ambiente psicanalítico. Né? E para isso a gente tem que entender alguns conceitos. O primeiro deles é nós entendermos o que é o id, o ego e o superego. E eu, obviamente, aqui não tenho objetivo nenhum de ser um tratado científico, mas com o objetivo de você, que é pai, ou você que é aluno, entender o porquê e em que condição que você se encontra e como você pode mudar. Então, primeiro a gente tem que entender que quem propagou essa ideia de id, ego e superego foi Freud, que é o pai da psicanálise, né? A psicanálise, ela é uma ciência que ela tenta descobrir dentro de você, dentro do seu inconsciente, aquilo que você tem guardado e através de alguns sinais que você fala, através da análise, que é a forma com que você fala com o psicanalista. Agora, o id, o ego e o superego, eles têm três características interessantes e elas interessam muito quando a gente fala do bullying. A primeira delas é entender o que é o id, que é o inconsciente. E esse inconsciente, ele tem uma energia própria. E esse inconsciente, ele não tem freio. Ou seja, todos os pensamentos tanto bons como ruins, como sórdidos, como desejos que você tem, eles acontecem dentro do seu inconsciente. O problema é que esse inconsciente, ele pode vir à tona, e ele vem à tona através do ego. Porém, nós temos um mecanismo que faz com que isso não venha à tona a todo momento e que nós consigamos fazer com que isso se mantenha de uma forma ética dentro da nossa sociedade, que é o superego. Ele que faz com que o ego se mantenha na linha. Ele que faz com que o ego, que recebe essa informação toda hora do inconsciente, do id, e ele disciplina isso. Agora, o superego, ele tem uma carga que nós temos de nossa, e ele também recebe uma carga social muito grande. Ou seja, se você tem uma educação, se você foi disciplinado, e eu não gosto muito de usar essa palavra disciplinado, porque a gente usa uma terminologia de ser muito rígido, não é isso. Mas os valores que vocês, como pais, passaram para os filhos de vocês, eles auxiliam no ego para que o ego não seja muito inflado ou para que o ego não seja exacerbado. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Se você tem uma criança que na hora do intervalo ela fala o que quer, ela age de uma forma não muito gostosa entre os amigos, né? Gera conflito, essa criança com certeza ela tem um ego em distonia com o superego. O superego não está conseguindo segurar o ego. Bom, onde que nós vamos chegar com isso em relação ao bullying? A primeira coisa é entender que quando você faz bullying com alguém, é porque, primeiro, você não se colocou no lugar daquela pessoa. E segundo, porque com certeza você teve um impulso de fazer aquilo com alguém. O seu ego, ele teve um impulso, ele recebeu do inconsciente e naquele momento o seu superego não conseguiu segurar o ego. Ou seja, ali você falou o que pensava e falou feio e agiu errado e muitas vezes até por uma questão de educação
agiu achando que estava fazendo certo. Então, a gente tem inclusive a filha do Freud, que é a Ana Freud, ela desenvolveu um trabalho em que ela dizia que se você, em casa, você disciplinar, e aí vem essa palavra disciplinar no sentido de disciplina mesmo, você educa o ego. É um trabalho interessante que ela teve algumas desilusões no meio desse caminho, mas também a gente não pode trazer um aspecto histórico para ser julgado hoje em dia, né? Mas é um trabalho muito interessante no que diz respeito a crianças. Porque a partir do momento que nós damos valores para os nossos filhos, a gente passa a fazer com que a criança entenda que aquilo é errado. Por isso que a gente sempre tem que colocar na nossa cabeça o seguinte: será que o problema não está nos pais? E isso é uma coisa que a gente tem que muito perguntar, porque se você faz isso em casa, por que você não vai fazer na escola? E aí depois o pai chega lá na escola e fala: ô, diretor, perdão, nós não somos assim, mas são. Então, os valores começam em casa, a delimitação do que é certo e do que é errado começa em casa. E agora que vocês entendem esse mecanismo, não adianta só a gente falar assim: ah, meu filho é uma peste, ou nasceu uma peste. Isso não quer dizer que ele nasceu uma peste. Quer dizer que ele não consegue frear os seus instintos, as suas pulsões. Ele não consegue. E ele vai lá e age dessa forma. Como que a gente corrige isso? De várias formas, né? Fazendo análise, fazendo terapias em grupo, mas independente do profissional que nós vamos usar, o início começa dentro de casa. É quando você mostra o que é moral, o que é ética e o que são valores para o seu filho. Ah, mas já começou errado, não tem problema, nunca é tarde para recomeçar. Vai lá, começa a mostrar que você tem horário, que você é uma pessoa disciplinada, que não se deve falar palavrão dentro de casa, que a criança tem que entender que aquilo que ela fala será ouvido e aquilo que vocês, pais, dizem também terá que ser entendido pelo seu filho. E que os pais não são os donos da verdade. E que há um diálogo em casa, mas obviamente que a autoridade dos pais sempre prevalecerá. Mas a criança tem que se sentir agraciada e entender que aquilo que ela falou será levado em consideração. E isso não vai acontecer de um dia para o outro, isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas acontecerá com o tempo. E é melhor você gastar um ano se policiando em fazer o certo do que gastar uma vida inteira pagando profissionais para tentar corrigir o seu filho. Tá joia, gente? Então, essa primeira, falamos do bullying, nesse aspecto do que é o id, o ego e o superego, e nas próximas nós vamos falar de outros aspectos que são muito importantes na hora de determinarmos o que acontece no momento do bullying, por que e como esse mecanismo acontece tanto com os nossos filhos como com a gente também, com os adultos, nos treinos, em tudo. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até mais.